novembro de 2015. Os melhores momentos, a torcida, os vestiários, tudo que rolou dentro e fora de campo na primeira final da Copa do Brasil aqui na Vila é daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Levir Coupe não é mais técnico do Atlético Mineiro. Treinador não segura a emoção em coletivas de despedida. Diminuem as chances de Rogério Ceni realizar a sua despedida em jogos oficiais no Morumbi. Enquanto isso, Levir Coupe é especulado no CT da Barra Funda. Vitor Ferraz diz que a receita para o Santos ser campeão na casa do Palmeiras é repetir o futebol apresentado como visitante na Copa do Brasil contra Corinthians e São Paulo. E ainda, reapresentação do Palmeiras. Ronaldo Fenômeno diz que corrupção atrapalha o futebol brasileiro e vê Tite em breve no comando da seleção. E as últimas notícias do Corinthians. Olá, boa noite para você que está ligado com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, deu Santos. Mas o Verdão está mais do que vivo na disputa, viu? Em uma partida em que o Peixe dominou as ações ofensivas, o Palmeiras se defendeu como pôde. E conforme costuma acontecer em finais, ainda mais com dois rivais em campo, o que não faltou foi emoção e lances polêmicos. Veja aí a partida na narração de Osmar Garrafa. Autoriza Luiz Flávio Oliveira. Bola rolando na Vila Belmiro. Começa a decisão da Copa do Brasil 2015. Agora tem Santos e Palmeiras na Gazeta para você. Aí a autorização. Robinho e Zé Roberto na bola. A preocupação do Vanderlei. Os primeiros movimentos na Vila. Robinho direto. Vanderlei. Olha o gol para fora do gol. Incrível a chance que perde o Palmeiras. Olha só que bola, hein? Na chegada ali do Jackson. Livre de marcação. Agora está autorizado o Lucas Lima. Cruzamento, Fernando Braz, é pênalti. Foi seguro o Ricardo Oliveira, o Luiz Flávio não teve dúvidas, deu pênalti. Na batida do escanteio, Braz faz a defesa. Ricardo Oliveira envolvido no lance, ó. Mais uma vez para você, ó. É Arouca. É o Arouca segurando o Ricardo Oliveira. Ele puxa a camisa do Ricardo Oliveira. Fernando Braz no meio do gol. Gabriel é o Gabigol. Gabriel é o Gabigol. Tá autorizado. Gabriel, Gabigol, Gabigol bateu na trave! A bola explodiu na trave do Braz. Não sai o gol na Vila. Gabriel, cruzamento, passou por todo mundo, inclusive por Ricardo Oliveira. Aí houve a falta. O cruzamento que veio, o Jackson furou, o Ricardo Oliveira também. Aí o Gabriel Jesus levando a mão no ombro esquerdo. E essa foi a contusão logo no início do jogo. O Gabriel caiu, já levou a mão. E agora, ele é retirado de maca, parece que não vai dar para ele mesmo, hein? Vai tocando bola o Santos, Vitor Ferraz. Vai para dentro da área, vão dando liberdade, ele vai entrando, o Vitor Ferraz, o cruzamento, Fernando Braz, Ricardo Oliveira, na sobra para fazer, não! Aparece bem o Jackson para tirar. Olha que chance, perdeu o beijo, hein? Marquinhos, Gabriel estava preparado para bater. O Jackson evitou primeiro o Fernando Braz, depois o Jackson. Boa jogada do Vitor Ferraz, quase o peixe lá. Dudu, Lucas Barrios partiu, hein? Nas costas do David Braz, Lucas Barrios caiu! Tire sua dúvida para mim. Jogada apareceu ali, até que normal, mas tire a sua dúvida aí, ó. Lucas Lima, de frente, pro Gabigol, recebeu, bateu, Fernando Braz opera milagre na Vila. Teve grande chance o Gabigol, que defesa do Fernando Braz, que defesa, vem o Santos ainda. Lucas Lima no cruzamento, Fernando Braz de novo. O Luiz Flávio Oliveira não tá legal. O Luiz Flávio Oliveira não está se sentindo bem. E aí, há uma troca na arbitragem, né?
Saiu a tabela, foi para dentro da área, Gabriel bateu, é gol! Gol do Peixe! Gabigol! É o gol do Santos na Vila! Lucas Lima domina, Zeca tá pedindo, recebe. É o Thiago Maia, tem Lucas Lima agora. É lateral, ó. E o Lucas reclama com o Lucas Lima. E olha o Lucas! O Lucas vai ser expulso. O Lucas está expulso. Ele se desentende com o Lucas Lima. E aí depois, na frente do árbitro, perde a cabeça e recebe amarelo e vermelho. Neto Berola. Lançamento para o Ricardo Oliveira, hein? Ricardo Oliveira, entre os zagueiros, saiu para Ricardo Oliveira, olha o gol, olha o gol, olha o gol, Nilson, não! Incrível! Inacreditável! É um absurdo o gol que perdeu o Nilson! Era um gol para praticamente matar o Palmeiras, hein? O Palmeiras sai daqui aliviado com o Nilson. Quando apita Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Não há tempo para mais nada na Vila Belmiro. E a confusão acontece ali, ó. Confusão ali entre os jogadores do Palmeiras com o apito final. Palmeiras e Santos ali, ó. Jogadores do banco de reservas. Tá ali o Vladimir, goleiro reserva do Peixe. O clima fica quente para o jogo da volta. Nós tentamos marcá-los bem e em algum momento fugiram e pelas dificuldades que eles criam mesmo. E mesmo assim tivemos oportunidades. Logo no início do jogo, uma cabeçada aqui bem próximo do gol. Depois o lance do Barrios, né, que poderia ter mudado a história do jogo. Pelo que eu soube aqui, lá eu tive a nítida impressão que foi pênalti, porque um atacante artilheiro com a bola na frente, quicando frente ao gol, ele não vai cair à toa, né? Não vai cair. Então poderia ser um gol ou não, mas poderia ser uma expulsão, que era o último homem também. Mas isso é um lance isolado. No jogo em si, o Santos jogou melhor e acho que não aproveitou esse primeiro tempo como poderia. Tem o segundo tempo lá, a gente não tem dúvida que a gente pode também fazer o resultado, como fizemos em outras oportunidades na Copa do Brasil. Foi uma arbitragem vinda de um árbitro que tem experiência, por isso me assustou muito esse erro crasso que ele cometeu contra o Palmeiras. Um pênalti com expulsão de um jogador adversário no início do segundo tempo, provavelmente o resultado seria completamente outro e a história teria sido totalmente diferente. E assusta em que medida, presidente? É uma infelicidade do árbitro? De que forma isso chega até o senhor? Fico assustado. Quais são as chances do Palmeiras buscar o título daquilo que o senhor viu hoje dessa primeira partida? Gigantescas. Tenho certeza que o Palmeiras será campeão na semana que vem. Confio muito no nosso elenco, confio muito no brio de todos os jogadores e tenho certeza que eles são capazes de saírem campeões na semana que vem. Um jogo amarrado, um jogo truncado, não deixaram correr a partida, 40% de bola rolando no primeiro tempo, é um absurdo isso para uma partida de futebol, e foi o que aconteceu. Infelizmente é assim, não tem jeito. Em determinados momentos evitam algumas atitudes que deveria ser o correto, a aplicação da lei. E às vezes falham nesse sentido, disciplinarmente, deixam correr, as coisas acontecem. Não foi uma má arbitragem, não interferiu diretamente no resultado, apenas, sou muito sincero com relação a isso, é muito pouco para uma partida de futebol, 40% de bola em andamento para um tempo de jogo. Isso daí é um absurdo. A vantagem foi boa, não podemos desprezar uma vantagem como essa. Eu sei o que a equipe pode produzir, eu tenho certeza que faremos também lá na quarta-feira um grande jogo. Eu sinto que isso vai acontecer pelo momento que a equipe está vivendo, pela confiança que os jogadores estão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Antes de falarmos dos lances polêmicos da partida, quer dizer, um lance em especial,
Sobre o jogo, 40% de bola rolou porque os jogadores truncaram muito. Acho que a arbitragem não tem muita responsabilidade nisso. Demorou para dar o cartão amarelo, preferiu administrar na conversa. Eu acho que esse é um estilo do árbitro. Mas o Palmeiras e Santos têm feito jogos tensos no decorrer da temporada, desde a final do Campeonato Paulista, passando pelo Campeonato Brasileiro e agora no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Quando tivemos a final do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o jogo do Santos no Allianz Parque, se não me falha a memória, por 1-0. E eu disse aqui, foi pouco. O Palmeiras perdeu a chance de construir uma vantagem muito maior e o que aconteceu? Na Vila perdeu o título. Agora é a vez de falar isso, do Santos. O Santos perdeu um pênalti, perdeu um gol absurdo com o Nilson no final do jogo, que era gol para matar o título. Ou seja, não conseguiu matar e vai ter sérios problemas no Allianz Parque. Acho que o Palmeiras realmente sai fortalecido desse jogo. Sobre o pênalti, quero ver com o Godoy, que é o especialista de arbitragem, eu confesso que fiquei na dúvida várias vezes. Num primeiro momento eu achei que não foi pênalti, depois olhando por um outro lado, se a gente puder rever, esse para mim é indiscutível. O Arouca foi infantil, sabe? Foi muito infantil no lance, a bola rolando, ele agarrando o jogador do Santos, pênalti marcado, não tem nem o que discutir. No pênalti que reclama o Marcelo Oliveira e reclama os jogadores do Palmeiras, num primeiro momento eu achei que não foi, depois eu achei que foi, porque eu vi lá o pé do David Braz batendo no Barrios, mas olhando por esse ângulo aí, me parece que é um toque involuntário, ele atropela o atacante do Palmeiras. E aí a pergunta que fica se foi sem querer, o pênalti deve ser marcado ou não, Oscar Roberto Godoy? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Olha, eu tenho a experiência deste lance aí, em algumas oportunidades aconteceram comigo e eu não marquei, nem a favor da defesa e nem a favor do ataque. Eu entendo como acidental, sem imprudência. Olha lá, o David diminui a velocidade, o braço, abre as pernas e aí na passada que está sendo mudada pelo Barrios, ele bate a sola do pé, a lateral do pé na perna do David Braz. O David Braz até abre a perna para não atropelar. Olha lá, ele vai abrir a perna, abriu. E aí há um contato na mudança da passada do Barrios. Eu entendo como acidental. Isso vendo com esse recurso todo maravilhoso que a televisão nos proporciona, né? Agora imagina lá no campo vendo a distância e principalmente nesse momento que o Luiz Flávio já estava sentindo a contusão, está longe da jogada, mas o assistente está próximo e eles entenderam, pelo menos entenderam e decidiram por não marcar. Eu entendo como acidental. Mas acidente também pode ser punido? Pode. O acidente, Godoy, o David Braz aí não foi imprudente? Eu entendo que não foi imprudente e foi um acidente que pode acontecer de ter um contato físico, um choque físico, um toque que pode ser de pé, de perna, de mão, de tronco, de braço. Mas não seria nenhum absurdo também o árbitro interpretar como imprudência. Se ele tivesse marcado pênalti, ele teria que expulsar o David Braz, e aqui a justificativa que o presidente Paulo Nobre, coloca como bronca maior, como reclamação maior, mas se ele marca o pênalti, ele teria o respaldo de algumas opiniões. Porque você vendo inclusive de quem manda no futebol brasileiro, nas transmissões de futebol brasileiro. Por isso, por outro lado, você vê o toque do David Braz no Barrios, mas por isso você não vê nenhuma intenção do David Braz de acertar um pontapé por trás, de parar a jogada. É um atropelamento mesmo. Isso. Talvez até fruto da diminuição. Porque assim, o Barrios ele diminui a velocidade para chutar. E o David Braz mantém a velocidade. Eu acho que ele diminui mais a velocidade pela malandragem de provocar o contato físico, sabe? De provocar o contato físico, porque ele não faz em nenhum momento um movimento para chutar, até porque o pé de apoio, que seria o pé esquerdo, está longe da linha da bola, ele não chutaria. E por isso que você vendo com tranquilidade é uma coisa. Até agora, eu opinei na hora sem replay, eu estava fazendo o jogo pela Transamérica, eu opinei sem replay e depois com replay eu poderia voltar atrás, mas eu entendo pela experiência vivida,
prática que isso não é falta em nenhum setor do campo e eu não marcaria, e eu entendo que o árbitro, eu não marquei, não marcaria e entendo que o árbitro acertou esse lance. Quero fazer uma observação em relação ao pênalti do Arouca. Você vê como que o jogador é covarde, né, na hora de se beneficiar. Todo mundo viu. Viu onde o pênalti do Arouca? Na TV. Você viu a reação do Arouca? Ele é o primeiro a ir para cima do árbitro para falar que não foi pênalti. Olha lá. Olha como o jogador é covarde, né? Não o Arouca, o jogador em si, a sua reação, ao invés de assumir o erro. Olha só a reação, o primeiro que vai para cima. E fazer uma observação em relação ao Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus se machucou por encenação 2 vezes. Por encenação, 2 vezes. A primeira, ele encena demais a queda, se machucou. E a segunda, ele tropeça nele mesmo e cai, e aí saiu do jogo. E aí sentiu. Será que ninguém vai corrigir esse garoto enquanto ele é jovem ainda? Ô Godoy, e o fato do juiz ter passado mal e ter sido substituído? O juiz aí é um descontrole emocional, que descarregou adrenalina na musculatura e não é a primeira vez, ele já está se tornando cliente da substituição de arbitragem. É um árbitro que não suporta a carga emocional, descarrega na musculatura e é obrigado a ser substituído. Muito ruim para a carreira dele. Tenso, hein? Bom, gente, o nosso repórter Alexandre Silvestre também esteve lá na Vila Belmiro para acompanhar a primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Só que ao invés das cabines destinadas à imprensa, ele assistiu o jogo ali bem pertinho das torcidas e registrou toda a tensão, a emoção que só aquela final proporciona. Confira aí. Aquele friozinho na barriga que dá em todo mundo sempre, mas a equipe do Santos está preparada para conseguir fazer um grande jogo com uma excelente equipe que tem do outro lado também. Dá vontade de calçar chuteira ou essa fase já era? Dá vontade de calçar chuteira e me enforcar uns 3. Jogo duro, mas o Palmeiras não tá morto. Quiseram matar a gente na véspera. Isso aí não é legal, vamos jogar. Se decide dentro de campo, se decide dentro de campo, pô! Chico Lang, assiste o campeão, Chico Lang! Hoje vai decidir a hegemonia nacional, vai Palmeiras! Aqui, Palmeiras, cara! Tamo na final! Espírito para esse primeiro jogo aí? Ganhar de 3-0 e garantir o título, porque eu quero comprar a faixa hoje. Ele já virou freguês de Santos. É mais uma final que eles vão rodar de novo. E a pior zaga do futebol brasileiro é deles. Freguesão, hoje é 3-1. No segundo tempo. No segundo tempo. Você acha que rolou um pênalti pro Palmeiras agora lá? Fala a verdade. Certeza. Foi? Eu sou justo. Eu sou justo. O que é certo é certo. Foi. Substituído. É brincadeira.
Não dá. Não podia ter perdido um gol desse. Não dava. Pode mudar o jogo. Pode mudar a história? Não, isso vai dar Santos. Jamais. E a gente te convida agora para você votar na nossa enquete que está no ar no site GazetaEsportiva.com. A pergunta é: qual será o campeão da Copa do Brasil? Palmeiras ou Santos? Acesse o site, vote, o resultado a gente divulga no final do programa de hoje. E aí, Celso, agora é a hora da verdade. Então, pelo que aconteceu no Campeonato Paulista, eu acho que dá Palmeiras. Godoy? O meu voto vai deixar o Vladimir, o Tadal, muito bravo. Os irmãos Quirino lá da porcada de Bailiba City, muito bravos. O Silvio Pistoleiro bravo, o Silvestre bravo, lá de Potirendaba, mas o meu voto é Santos campeão. Vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Copa Sul-Americana. O primeiro finalista da competição continental foi definido ontem. Independiente Santa Fé da Colômbia se classificou depois de empatar em 0-0 com o Sportivo Luquenco, do Paraguai. Como o jogo de ida terminou empatado em 1-1, os colombianos conseguiram a classificação graças ao gol marcado fora de casa. O outro finalista sai hoje do confronto argentino entre Huracan e River Plate. No primeiro jogo, na casa do River, o Huracan venceu por 1-0. Em reunião da cúpula da Conmebol realizada hoje na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o presidente da Confederação Brasileira, Marco Polo Del Nero, entregou uma carta de renúncia ao cargo que tinha no Comitê Executivo da FIFA. Del Nero indicou para ocupar o lugar dele Fernando Sarney, um dos 4 vice-presidentes da CBF e filho do ex-presidente José Sarney, sugestão que foi aprovada por unanimidade. Segundo a CBF, Del Nero optou pela renúncia para dar atenção integral aos debates e temas do futebol brasileiro. Alguém acredita realmente nisso? Uhum. O Del Nero realmente está abrindo mão de estar na FIFA para cuidar dos interesses do futebol brasileiro? Né? Não, então, na Conmebol, pois é. Conmebol. Eu acho que é muita dedicação ao futebol Pelo menos brasileiro, ele não precisou viajar. Pois é, não precisou ir pessoalmente entregar a carta de renúncia, né? Olha, na boa, não sei se te convence. A mim, não convence nada. Eu acho que é medo mesmo de viajar e não voltar. Não é só o receio da viagem, ele sabe que a batata dele está assando, né? Isso está mostrando que o brasileiro que fica muito tempo no poder, especificamente no futebol, mas temos outras modalidades esportivas aí que, se abrirem a caixa preta, eu vou te contar, vai faltar cadeia para colocar dirigente, hein? Vai faltar cadeia para colocar dirigente em outras modalidades aí. Mas é no futebol que as coisas estão estourando e o Marco Polo sabe que a batata dele está assando. Sobre outros esportes, é bom lembrar que nunca antes, como diria o ex-presidente, nunca antes da história desse país, o governo federal deu tanto dinheiro para o esporte. Vem pensando em Olimpíada, pensando em Pan-Americano e tal, as federações deviam prestar contas mesmo, né? Sobre o que faz. Não é só o que prestar fazem conta. Com o dinheiro público. Quem rouba tem que devolver, tem que indenizar, tem que devolver, roubou tem que devolver, não é só cadeia. Precisa de um Sérgio Moro no esporte brasileiro. Doutor Sérgio Moro, salve o esporte brasileiro. Muito bem, o assunto agora é o fenômeno Ronaldo. Durante um evento em São Paulo, o ex-jogador falou do atual momento do futebol aqui no país e também da expectativa em ver o técnico Tite no comando da seleção brasileira. A reportagem é do Felipe Esboril. O ex-atacante, agora empresário Ronaldo, participou de um evento de pôquer na tarde desta quarta-feira aqui em São Paulo. Disse que agora tem uma nova paixão, praticar esse novo esporte. Também declarou coisas sobre o futebol e a atual seleção brasileira, que, na opinião dele, está muito aquém do que poderia jogar. Está devendo e muito. Acho que é muito evidente para todos, né, que amam o futebol, é que a seleção brasileira vive um momento muito difícil.
Nas 2 últimas competições disputadas, nós fomos eliminados. Na Copa América, eu achei realmente um nível apresentado muito baixo, muito aquém de seleção brasileira. Nos amistosos tem melhorado muito e agora recém começou a eliminatórias. O que a torcida brasileira quer é um título e novamente que a seleção brasileira esteja entre as melhores. Na opinião de Ronaldo, o momento do país conturbado com toda a corrupção reflete no futebol e no péssimo momento da seleção brasileira. O nosso país inteiro está tendo uma revolução de verdades aparecendo e de muita corrupção aparecendo. É muito importante fazer essa lavagem em todos os setores. Nós não vamos crescer enquanto país enquanto tivermos uma taxa de corrupção tão grande como é a de hoje. Estamos todos cansados, né, das notícias terríveis que aparecem de corrupção, de envolvimento em fraude. Isso tudo é muito ruim para o futebol. E no caso do Brasil, eu acho que está refletindo muito diretamente na produção dos nossos craques. Ronaldo sempre foi muito engajado na melhoria do esporte, agora com o pôquer, mas no passado com o futebol. Declarou ainda ser difícil ser um dia presidente da CBF para tentar limpar toda a sujeira da confederação. Eu não sei se seria um bom presidente, não está no meu foco ainda virar presidente da CBF. E esse momento também, as pessoas não devem pensar em quem vai ser o próximo. Vai ter o próximo, com certeza, mas era limpar o ambiente todo do futebol, era a coisa mais importante. Ronaldo esteve na Arena Corinthians no último final de semana, comemorando o título do Corinthians junto com os jogadores e a comissão técnica. Na opinião dele, o técnico Tite um dia terá que ser técnico da seleção brasileira. Acho que o Tite merece a seleção brasileira há muito tempo. Já vem mostrando um excelente trabalho. A seleção agora está ocupada com Dunga, mas com certeza, mais cedo ou mais tarde, o Tite terá a sua oportunidade. Levir Coupe não é mais técnico do Atlético Mineiro. A informação foi dada pelo próprio treinador durante uma entrevista coletiva nessa manhã. Bastante emocionado, ele deixa a equipe justamente no dia em que, sob o comando dele, o Galo conquistava o primeiro título da Copa do Brasil. Diogo Giacomini, técnico do Sub-20 do Galo, vai comandar o time nos 2 últimos jogos do Brasileirão contra Grêmio e Chapecoense. Eu não posso lamentar a minha saída. Eu preciso curtir com vocês também os bons momentos que nós tivemos. Então, eu prefiro ver esse lado, a comissão técnica, os atletas. Havia até uma possibilidade de continuar até o último jogo da Chapecoense, são 2 jogos, mas é que também acabou. A diretoria chegou numa conclusão de que não deveríamos seguir o nosso trabalho. Então eu também já acho profissional bastante, porque eles já têm uma possibilidade de antecipar e formar já um novo pensamento para a temporada que vem. Eu acho que vale a pena, sim, aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que eu não tive a oportunidade de abraçar, as pessoas que me ajudaram e que estiveram comigo e que estarão sempre comigo. Então é isso. Até logo. Eu vou voltar por aqui. Vou estar torcendo por todo mundo, o pessoal da imprensa. Né? A gente também é meio bipolar. Tem momentos que eu dei entrevistas ótimas, que eu estava muito alegre. Hoje eu estou muito triste. Às vezes eu estou muito nervoso, assim como vocês também. Então, mas no fundo, eu gostaria que vocês falassem, esse é um cara legal, pronto, tá? É isso. Até breve, gente. Até breve, tudo de bom para vocês, um abraço, valeu.
Que bacana. Eu tenho como filosofia de trabalho analisar a obra e não a pessoa. Mas esse caso em especial, não tem como não avaliar também a pessoa. Não tem como não associar, né? Porque se fala tanto em marketing, se fala tanto em postura, inteligência emocional. E aí você vê um profissional extremamente competente, mas também humano e que não tem a menor vergonha de demonstrar os seus sentimentos. Sabe? É genuíno, é espontâneo, é sincero. E isso é um marketing indireto, porque ele se torna uma pessoa simpática, uma pessoa querida, sem fazer o esforço. Não é, vou fazer uma cena para causar determinado impacto, determinada reação. Não, é a emoção de uma despedida, de um local onde ele foi muito feliz. Eu repito aqui, o Levi estava afastado do futebol brasileiro. Para muita gente, Levi Coupe não existia mais. Ele estava trabalhando no Japão, aprendendo mais sobre futebol, e quando ele voltou totalmente reciclado, a gente viu o resultado no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, o único título nacional que ganhou o Atlético Mineiro na história, foi em 1971, quando foi campeão brasileiro. E sob o comando do Levi, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Recopa, em jogos assim extremamente emocionantes. Aí precisa fazer Campeonato Mineiro. Precisa até fazer uma correção, porque eu disse que ontem que ele foi campeão da Libertadores. E campeão da Libertadores foi o Cuca, só para deixar claro. Mas enfim, e está prestes a chegar no São Paulo. Eu acho até que ele merecia uma estrutura de trabalho melhor do que o São Paulo oferece hoje. Mas que ele seja bem-vindo à capital paulista. E ele é um cara legal. Legal agora, mas esse é um dos técnicos que eu mais expulsei na minha vida. Sério, Godoy? Chato pra caramba. Por quê? Conta Chato aí. Pra caramba. É igual nós temos alguns hoje aí que tenta tirar proveito, pressionando a arbitragem. Dorival Júnior na Vila Belmiro ontem, aterrorizou a arbitragem lá. Depois joga na entrevista coletiva, joga a responsabilidade pro ar. Levi Coupe voltou agora do Japão, milionário ou não, o problema dele, mas voltou, deve ter voltado bem de vida, porque ele tá zen, namanais, tá zen. sereno, Mas tá esse sereno. cara foi um dos que eu mais expulsei na vida, era baita de um técnico chato pra caramba. Chato pra caramba. Tomara que ele continue assim. Mas como a gente fala lá na Vila Nova, em Potirendaba, quando a gente vê um velho chorando assim, né? Eu não dou nem bronca nos meus netos, porque se eu começar a dar bronca, eu começo a chorar, então eu fico quieto, deixa eles bagunçarem. Ele parou de ser expulso, né? Acho que ele parou de ser expulso. Parou, você viu? Porque você parou de apitar. Parou de ser expulso. Virou gente boa. Dá umas entrevistas maravilhosas, escreve livro. Aliás, por falar em escrever livro, minha neta de 10 aninhos é escritora. Demais Bela o livro Mello. dela. Então, você quer os contos, os porquês da Bela, entra lá, contato@editorapatachoca.com.br. Os porquês da Bela Mello, escritora de 10 aninhos. É nós, netinha. É o orgulho do vovô. Dos avós, maternos e paternos. Levi, você é um cara legal. Vencer o Figueirense no Morumbi e no Goiás, no Serra Dourada. Esses são os dois objetivos do São Paulo para garantir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Adriano Dolfi esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do tricolor. Confira aí. Boa notícia na Barra Funda. Paulo Henrique Ganso, recuperado de lesão na coxa, está de volta. E depois do 6-1, o técnico Milton Cruz planeja mais mudanças no time. Luiz Fabiano na vaga de Allan Kardec. Matheus Reis na lateral esquerda. E Carlinhos, lateral de ofício, agora no meio de campo. No segundo tempo contra o Corinthians, eu comecei o segundo tempo assim. Vem dando certo. Mas eu estou disposto a jogar em qualquer posição, desde quando eu esteja progredindo e ajudando a equipe. No gol, mais uma vez Denis apareceu entre os titulares. E diminuem as chances de Rogério Ceni realizar a sua despedida em jogos oficiais dentro do estádio do Morumbi. Antes da entrada da imprensa, o camisa número 1 realizou um novo teste aqui no gramado e novamente sentiu dores, o que torna muito difícil a sua participação no duelo contra o Figueirense. Lógico que todos os jogadores, não só por ser o último jogo dele no Morumbi, mas pela liderança, enfim, todos queriam que
que ele tivesse, mas não sei o que pode acontecer até sábado. Ficamos na torcida aí. Em um momento difícil na temporada e lutando pela vaga no G4, Carlinhos fez um apelo ao torcedor. Sabemos que sábado vai ser um jogo muito complicado, muito difícil. É um time que vai vir jogar para ganhar um ponto e nós precisamos da vitória. Então, precisamos da ajuda de todos, principalmente do nosso torcedor nesse momento difícil. Ainda sem técnico definido para a próxima temporada, surge com muita força nos bastidores do clube o nome de Levir Coupe para dirigir a equipe no ano que vem. Fez um grande trabalho no Atlético Mineiro, é um excelente treinador, mas cabe à diretoria essa parte aí, resolver sobre a situação de treinador. Estou curioso para ver como é que o São Paulo vai reagir depois da goleada do 6-1. São 2 jogos, teoricamente, fáceis para o São Paulo, não são dos adversários mais difíceis, até porque lutam para não cair, mas existe também um abalo psicológico muito grande. O São Paulo continua só dependendo dele para conseguir a classificação na Libertadores, mas, sinceramente, não dá para confiar. Bom, como ainda não dá para saber se o capitão tricolor voltará a atuar esse ano ainda no Brasileirão, o torcedor são paulino ainda tem mais uma chance de vê-lo em campo no Morumbi. O destaque do site gazetesportiva.com é a venda de ingressos para a despedida do mito. As vendas já estão abertas para os sócio-torcedores e os ingressos variam de R$1 a R$320. A despedida terá uma grande festa para o ídolo tricolor e um amistoso entre os campeões mundiais de 92 e 93 e os de 2005. Para mais informações, vai lá no site então gazetesportiva.com. Hora da gente falar agora do todo-poderoso Timão, ex-campeão brasileiro. O técnico Tite comandou nessa tarde mais um treino para acertar detalhes da equipe que vai enfrentar o Sport domingão na Arena Pernambuco. A reportagem é do Alexandre Silvestre. Desce Fagner, arranca pelo miolo, tocou para Danilo, perdeu o controle da bola. Muito boa noite, meus amigos e amigas que acompanham o Gazeta Esportiva. O técnico Tite e os assistentes dele comandam aqui no CT do Parque Ecológico do Tietê, uma espécie de treinamento coletivo em campo reduzido. Está bem complicado da gente adivinhar a escalação que o Tite pretende colocar em campo no penúltimo jogo do Corinthians no ano de 2015, que será no próximo domingo. É que aqui nessa atividade temos a turma de laranja e de branco, com jogadores titulares e reservas atuando nos 2 times. Mas convenhamos, com o perdão da expressão, que se dane quem o Tite vai colocar em campo. O Corinthians já é o campeão brasileiro, vai cumprir tabela contra o Sport domingo na Ilha do Retiro, no Recife, e depois fecha a temporada em casa recebendo o Avaí. Sai de férias, enquanto isso a diretoria tenta reforçar o elenco, manter boa parte desses atletas e trazer algo a mais para a disputa da Libertadores da América do ano que vem. Depois das férias, o Corinthians tem jogos amistosos nos Estados Unidos, vai disputar mais uma vez a Florida Cup. Na sequência, encara o Campeonato Paulista e na cola já entra na disputa da Taça Libertadores da América. Falou? Um abraço. Vamos voltar a falar do Santos, porque o lateral direito Vitor Ferraz foi o personagem da entrevista coletiva dessa quinta-feira. A reportagem é do Gavini. Vamos ver. A coletiva começou com um pedido de desculpas. Primeiramente, desculpa aí pelo atraso, tá? Eu tive que dar uma carona pro Gabriel e acabei atrasando. Tudo bem, foi uma carona pro autor do gol na final contra o Palmeiras. Pô, o Gabi, ele é um dos meus melhores amigos aqui no elenco, né? E daí eu tava na casa dele lá e depois do almoço fui pra lá. Tá muito feliz, mas ele é um cara bem pé no chão, né? Ele tem uma personalidade forte. Inclusive, no intervalo do jogo, eu não lembro quem que estava lá, a radialista até me entrevistou e eu falei que ele me perguntou se o Gabriel ia sentir o pênalti. Eu falei, não, cara, é um dos meus melhores amigos aqui, eu conheço o cara que eu ando, ele vai voltar e vai fazer o gol da vitória. Acabei que profetizei ali e deu certo. Mas ficou a sensação de que o placar poderia ter sido mais elástico. Além do pênalti chutado na trave por Gabriel, Nilson perdeu um gol mais que feito no finalzinho do jogo. O Nilson
É centroavante, né, cara? Centroavante passa por isso aí. Ricardo já passou, Gabriel passou, outros grandes do futebol mundial passaram também. Ele é um cara que tem uma cabeça muito boa, é um cara muito querido pelo grupo, é engraçado, é brincalhão, o grupo adora ele. E eu tenho certeza que ele vai absorver isso aí e vai dar a volta por cima. Vida de jogador é isso aí. Ele teve personalidade, acompanhou a jogada, acabou errando na hora H, mas da próxima vez eu acredito nele e ele bota para dentro. A vitória por 1-0 deixou a final ainda completamente em aberto. Mas o Santos sabe o caminho das pedras para chegar até o título. Na campanha até a decisão, o Peixe derrotou fora de casa outros 2 rivais. O Corinthians nas oitavas e o São Paulo na semifinal. É a decisão do campeonato, é o jogo do ano, o jogo que pode nos dar uma taça, nos colocar na Libertadores. A gente tem que jogar como nunca, fora de casa. A gente tem que se impor, a gente tem que mostrar que temos esse DNA ofensivo mesmo jogando lá, respeitando a equipe do Palmeiras, que tem, quando joga dentro de casa, impõe o ritmo de jogo. Mas a gente sabe que, como foi contra o Corinthians aquela vez, se a gente fizer um gol, nos coloca numa vantagem muito boa e pressiona eles ainda mais. E o Palmeiras também voltou aos treinos agora à tarde. O escolhido para falar com jornalistas foi o protagonista do Verdão na partida de ontem contra o Santos. A reportagem é do Felipe Esboril. 1, 2, 3 defesas importantes que valeram como se fossem gols. Trabalho dobrado para o goleiro Fernando Praz, que sabe muito bem, com a zaga exposta, ele tem que aparecer para salvar o Palmeiras. Sem fazer nenhuma relação com o resultado do jogo, ainda ficou uma mágoa pelos erros de arbitragem. É muito difícil olhar aquela imagem e não ver que o David Braz, mesmo que involuntariamente, o Barros tenta acertar a passada para tentar finalizar ela e o David Braz toca na perna do Barros. E então eu acho que ele não, o certo arbitral não tem obrigação nenhuma de comentar a atuação de árbitro, até para não expor os árbitros. Mas a partir do momento que ele se propõe a emitir uma opinião, ele não pode querer encobrir, acobertar algumas coisas. Muitas vezes acuado dentro de campo, o Palmeiras atacou pouco o Santos na Vila Belmiro. Com o resultado adverso de ontem, a expectativa é que o time mude a postura no Allianz Parque. Nossa condição com a bola no pé, quando a gente tiver a bola, a gente tem que ter uma condição melhor, tem que ter uma qualidade melhor, uma tranquilidade melhor, porque a gente tem que vencer o jogo. E para vencer o jogo, a gente tem que criar situações de gol. E quanto mais situações de gol criar, melhor. Só que também é um jogo que o Santos tem a vantagem, a gente não pode ter o descuido defensivo. Mais tranquilo estão os jogadores que sabem. A diferença por 1-0 pode perfeitamente ser revertida, ainda mais em casa, com o apoio da torcida e muito provavelmente com a quebra do recorde de público. Vocês podem ter certeza que quando chegarem no Allianz na quarta-feira, vocês vão encontrar um ambiente fantástico, um ambiente de um verdadeiro espetáculo. A torcida do Palmeiras vai fazer uma festa maravilhosa, vai jogar junto e eu tenho certeza que eles entenderam isso, que essa vantagem de jogar o segundo jogo em casa vai depender muito, claro, da nossa postura, mas do ambiente que a torcida do Palmeiras criar para o jogo, e a gente confia que eles vão criar um ambiente maravilhoso. Na tarde desta quinta-feira foi confirmada a lesão no ombro de Gabriel Jesus. A boa notícia é que o departamento médico está confiante na recuperação do jogador e ele pode até entrar em campo na segunda partida da final da Copa do Brasil, quarta-feira que vem. Isso seria um reforço importante. Eu repito aqui, o Santos poderia ter feito 2-3-0. Óbvio que tem essa discussão sobre o pênalti para o Palmeiras que não foi marcado, o Godoy mesmo entende que não houve pênalti. Enfim, mas repito aqui, o Santos deixou de garantir o título. Acho que o clima é todo favorável para o Palmeiras. Se existe alguém que chega forte na decisão, esse time é o Palmeiras. Até porque o retrospecto do Santos fora de casa não é tão bom.
não é tão bom, mas o maior reforço, o melhor reforço para o Palmeiras será o controle emocional, o autocontrole emocional. Porque se o Marcelo ou os demais dirigentes do Palmeiras, da comissão técnica, colocarem pilha nos jogadores para entrar em campo, para brigar, ao invés de jogar, joga, ganha, depois briga. Eles querendo brigar antes, dançam. Sigam a dica do Godoy, porque ele estava iluminado. Vocês viram como ele está iluminado aqui atrás, ó? Se liga na luz que está atrás dele. Ó, gente, Palmeiras, 52%. Foi apertado, mas deu Palmeiras, hein? É isso, amanhã a gente volta às 6 horas da tarde. Palmeiras campeão da Copa do Brasil, hein? Será? E nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Fique com Deus, ainda é possível.